Ora, muito bem. Antes de mais nada, muito bom dia. Começaria por dizer que é um prazer e uma honra ter o Sr. Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território a abrir este nosso colóquio e, na minha qualidade de anfitrião, há que apresentar, ainda que sumariamente, a casa onde o Sr. Ministro agora está. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem uma grande tradição no culto do direito público e, em especial, temos, desde os anos 80, estudado as questões do urbanismo, do ordenamento do território e do ambiente. Nos anos 80, o professor Freitas do Amaral tomou a iniciativa pioneira de criar uma disciplina de opção de direito do urbanismo e do ordenamento do território. Já nos finais dos anos 80, eu assumi a regência de uma disciplina de opção também em direito do ambiente. Para além disso, temos mestrados e doutoramentos nesta área e temos, neste momento, também um corpo de professores que são especialistas nestas matérias. Enfim, e é com grande orgulho que temos agora, ou que tivemos agora, nos últimos anos, duas teses de doutoramento na área do ambiente, duas professoras da casa, a professora Carla Amado Gomes e a professora Ruth Saraiva, e tivemos duas teses de doutoramento em matéria de urbanismo e ordenamento do território, o professor João Miranda e o professor Cláudio Monteiro. E, portanto, enfim, é uma universidade que há muito que estuda estas matérias, que tem sido pioneira até no tratamento destas questões, e é por isso um grande prazer e uma grande honra tê-lo aqui e dizer que pode contar connosco para tudo aquilo que vier a fazer no âmbito do seu Ministério. E sem mais, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço o convite que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e no âmbito do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas me fizeram para participar nesta sessão. Eu cumprimento não apenas o professor Vasco Pereira da Silva, mas também o professor João Miranda, que também está na coordenação científica deste seminário, e cumprimento os vários especialistas e peritos que nos acompanharam na elaboração desta proposta de lei de bases, que contou, aliás, com a coordenação ao nível do Conselho Consultivo por parte do Sr. Professor Vasco Pereira da Silva. De facto, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem pergaminhos e tem uma reputação grande em várias áreas, mas tem, em especial nestas áreas do ordenamento do território e do ambiente, mas também do direito da energia, uma experiência consolidada que o país deve beneficiar, em especial quando se trata do desenho de políticas públicas. E foi isso que procuramos fazer. Este é um processo que se iniciou, aliás, com outros governos. Esta proposta atravessou vários governos e demorou 4 anos a ser concretizada. E eu gostava de justificar, primeiro, a motivação da elaboração desta proposta de lei de bases. Em segundo lugar, identificar a natureza temporal, porque é que se justifica ainda mais neste tempo o desenho desta nova opção de política pública. E, em terceiro lugar, identificar as grandes opções estratégicas que estão presentes nesta proposta de lei de bases da política pública de solos, do ordenamento do território e de urbanismo. E, obviamente, agradecer o facto da Faculdade de Direito destinar um dia a fazer uma discussão tão profunda. É importante que este processo seja realizado desta forma, que não seja apenas um processo que fique no âmbito do legislador, no âmbito da Assembleia da República. O risco, como sabem, quando se tratam de reformas estruturais, é precisamente a conversa funcionar muitas vezes dentro de um mesmo circuito, e parece-nos que esta área é de tal maneira, de tal forma estruturante, que necessita de uma discussão muito ampla e abrangente, até porque algumas das opções que aqui estão são controversas e, sendo controversas, beneficiarão de uma discussão aprofundada e de uma possível conciliação de pontos de vista. E este é um ponto de partida para esta discussão. O Governo parte para esta reforma de folgo, que acaba por ser
induzida por esta lei de bases, mas terá depois de ser materializada com documentos e com diplomas complementares, com um elevado espírito de abertura. Eu fiz questão de o sublinhar quando foi aprovada na generalidade na Assembleia da República, mas esse espírito de abertura tem de se materializar em alternativas concretas, pelo que estamos, obviamente, disponíveis para acolher alterações a esta proposta, desde que obedeçam a um conjunto de princípios e de um diagnóstico, de alguma maneira, inconformista que fazemos em relação à atual situação. E começava precisamente por aí, pela justificação desta lei. Porque é que se justifica uma lei de bases de ordenamento do território, de solos e de urbanismo, e porque é que é tão importante que ela seja concretizada neste momento. Nós fazemos uma avaliação positiva dos méritos inquestionáveis da política de ordenamento do território ao longo das várias décadas, das últimas décadas. Portugal beneficiou muito de uma arquitetura de regras e de um quadro legislativo que enquadrou a nossa forma de utilização do solo e de desenvolvimento sustentável. Mas não podemos deixar de fazer uma avaliação também à luz de uma nova realidade socioeconómica e perguntar-nos se justifica ou não promovermos uma alteração. Parece-me ser este um bom princípio da elaboração legislativa, que é o princípio da necessidade. E, na nossa opinião, justifica-se, apesar dos méritos inquestionáveis de toda este quadro legislativo, justifica-se neste momento uma alteração de fundo. Em primeiro lugar, identificaria 3 ou 4 sintomas que apontam para a necessidade de alteração de um quadro que, no caso do ordenamento do território, tem 15 anos, a lei de bases, e no âmbito da lei dos solos já tem quase 40 anos, 37 anos é o tempo de duração da atual lei dos solos. Em primeiro lugar, a sobreposição no mesmo território de muitos planos de natureza diversa, planos diretos municipais, planos pormenores, planos de urbanização, planos de ordenamento da orla costeira, planos de ordenamento das albufeiras, planos de ordenamento das áreas protegidas. Traduziu, obviamente, um quadro importante para orientar a utilização do uso do solo, mas a circunstância destes planos não comunicarem de uma forma eficiente, se não alterarem de uma forma síncrona e necessitarem de um tempo elevado para a sua revisão, traduzem um dos sintomas que, na nossa opinião, justifica uma alteração, isto é, a deficiente comunicação entre vários planos que se sobrepõem no mesmo território, de natureza diversa, e que se alteram, repito, de uma forma assíncrona. Em segundo lugar, se olharmos para modelos de desenvolvimento do território de municípios vizinhos, chega-se à conclusão que, não raras vezes, as opções não são conciliáveis, são até contraditórias. Eu recordo-me bem, há 10 anos, quando fui secretário de Estado do Ambiente, quando mostraram as plantas do plano de ordenamento da Arrábida, de ter percebido que o que determinava, em alguns casos, as regras de utilização do solo, não era nem o biótopo, nem a natureza socioeconómica, nem as questões culturais associadas àquele território, mas a simples circunstância de estarmos a mudar de município. E, portanto, entre aqueles 3 municípios, a forma de organizar o solo para o mesmo ecossistema e para os mesmos biótopos traduzia uma opção diversa. Sei que esta opção, esta avaliação que faço neste caso específico da Arrábida, arrisca-se, pode correr o risco de ser injusta, mas, em geral,
todos conhecemos casos de municípios vizinhos que não só não utilizam de uma forma integrada as mesmas infraestruturas, os mesmos equipamentos, como até têm estratégias de desenvolvimento do território que são inconciliáveis. E no momento em que o país precisa tanto de atrair investimento, projetos, talentos, alguma escala pode ser ganha com modelos de desenvolvimento do território mais articulados entre os vários municípios. Em terceiro lugar, o facto de termos uma grande riqueza na biodiversidade. Portugal é um dos países com uma maior área, em termos relativos, de rede Natura, superior a 20%, não traduziu ainda uma vantagem para as populações que vivem nessas regiões. E a proteção daquelas espécies acaba por traduzir muitas vezes um ónus, um prejuízo para as populações que vivem nesses territórios e não, como se esperaria, um benefício para todos, mas em especial para as populações que vivem nesses territórios. E em quarto lugar, o modelo assente no paradigma da espacialização e da expansão, muitas vezes alimentada por expectativas de desenvolvimento económico que se sabiam não eram realizáveis e alimentada por um crédito fácil, deu origem a terrenos expectantes, deu origem a fenómenos de especulação que todos conhecemos, ao desenho de infraestruturas e de um país para 40 milhões de portugueses com infraestruturas pagas e mantidas por 10 milhões de portugueses. Entendemos, por isso, que, apesar dos méritos inquestionáveis do quadro legal sobre o ordenamento do território, que este era um bom momento para promover uma revisão de fundo. E o momento não é, de facto, indiferente. Portugal prepara-se para concluir o memorando de entendimento. Como sabem, há muito tempo, praticamente desde o início do cumprimento por parte de Portugal do memorando de entendimento, que venho reclamando, defendendo uma visão pós-troika, no duplo sentido. No sentido temporal, mas também no sentido conceptual. O memorando de entendimento é condição necessária, mas não suficiente para o crescimento e para o desenvolvimento. E tem uma dupla limitação, que era conhecida. Uma limitação de natureza temporal, tinha um prazo de vigência previsto de 3 anos, logo nós precisávamos de pensar, continuamos a precisar de pensar para lá desse quadro temporal. E, em segundo lugar, o memorando de entendimento tinha, obviamente, por motivação essencial, enfrentar os problemas relacionados com o déficit orçamental e com o nosso endividamento externo. Ora, nós temos outros problemas de natureza estrutural que vão para lá do déficit e da dívida. E é necessário também tirar partido de externalidades positivas em áreas que funcionam como autênticas alavancas do crescimento. E é por isso que defendia e continuo a defender, e não foi a circunstância de ter integrado o Governo que me levou a pensar de modo diverso, que é absolutamente necessário definir um novo modelo de desenvolvimento que vá para lá de um resgate económico-financeiro, e nesse novo modelo de desenvolvimento é importante enfrentar as questões de natureza orçamental, numa lógica de responsabilidade orçamental que vai para lá da consolidação orçamental, e aí a reforma do Estado, a reforma fiscal, são elementos essenciais para esta responsabilidade orçamental de médio e de longo prazo, que vai muito para lá do prazo de vigência do memorando de entendimento, mas depois há um segundo pilar essencial, era aí que eu queria chegar, que são reformas estruturais e investimentos seletivos e reprodutivos em áreas que permitem valorizar o potencial humano, valorizar os recursos naturais e valorizar o território. E é neste contexto que me parece tão importante esta reforma do ordenamento do território. O país precisa, obviamente, de um novo modelo de desenvolvimento que crie condições para um crescimento sustentável,
para a valorização dos nossos talentos, dos nossos recursos, das nossas infraestruturas, e o território tem aqui uma dimensão central, absolutamente estratégica. E essa é a razão pela qual me parece tão importante estarmos, precisamente neste momento, a debater a Lei de Base do Ordenamento do Território, dos Solos e do Urbanismo na Assembleia da República e criar condições para que os diplomas complementares também sejam aprovados no curto prazo. Eu gostava agora de identificar 9 pilares, e garanto que não os vou amassar por muito tempo, mas 9 opções estratégicas que são relevantes, na nossa opinião, e que estão nesta Lei de Bases. É óbvio que algumas das opções que vou apresentar não estão totalmente traduzidas na Lei de Bases, algumas estão previstas nos diplomas complementares. Uma Lei de Bases não pode dispor sobre todas as matérias. O que faz sentido é que a Lei de Bases seja desenhada tendo em atenção aquilo que esperamos que venha a ser consagrado no REGIT, no REGOE e na Lei do Cadastro. E esta Lei de Bases foi desenhada já tendo em atenção aquilo que tencionamos que seja concretizada nestes diplomas complementares que serão aprovados nos próximos meses. Aliás, entrarão em vigor com esta Lei de Bases. A primeira alteração, ou a primeira orientação de fundo, é relacionada com a clarificação do regime do solo. O solo passa a ser classificado apenas em 2 classes, solo rústico ou solo urbano, sendo erradicada a classificação de solo urbanizável. Como sabem, a classificação de solo urbanizável não está na Lei de Bases do Ordenamento do Território atual, mas está em decretos regulamentares no âmbito do REGIT. Logo, a nossa opção é de erradicação do solo urbanizável, ficando assim limitada a existência de terrenos expectantes e promovendo-se uma contenção dos perímetros urbanos e a reabilitação das cidades. Esta lei prevê um período transitório para a salvaguarda dos direitos legítimos dos cidadãos, um período de 3 anos para garantir que um determinado solo, que está hoje sob a categoria de solo urbanizável, ou é de facto concretizada a programação desse solo, ou é definida uma nova programação, ou não sendo, este solo passará a solo rústico. A segunda alteração refere-se ao papel dos planos diretores municipais. Os planos diretores municipais passam a concentrar todas as regras vinculativas sobre os particulares. Continuarão a existir programas especiais, programas setoriais, que vinculam os organismos públicos, que vinculam as políticas públicas, mas os particulares passam a ser vinculados por um e um só plano, e esse plano é o Plano Diretor Municipal. E o Plano Diretor Municipal passa a ter de integrar todas as normas que estão dispersas pelos vários programas e planos. Esta opção permite, obviamente, conciliar de uma forma mais adequada regras, como dizia há pouco, estando dispersas por vários planos e não sendo alteradas de forma síncrona, acabam por gerar uma ideia de incongruência entre planos. Logo, a partir do momento em que o PDM passa a concentrar todas as regras, há uma capacidade de maior escrutínio dos cidadãos e das empresas em relação a essas regras. Há, de facto, está presente nesta opção um reforço da autonomia dos municípios, mas também da responsabilização dos municípios. Porquê? Porque os municípios, tendo aqui um prazo de 3 anos para integrar no PDM, com o acompanhamento das CCDRs, todas as regras que vinculam os particulares, sofrem uma penalização na eventualidade de optarem por não integrar essas regras dispersas por vários planos. E essa penalização traduz-se no impedimento de acesso a subsídios e a candidaturas a fundos comunitários. E, portanto, acompanhamos o reforço da autonomia pelo reforço da responsabilização dos municípios.
A terceira opção estratégica relaciona-se com a cooperação intermunicipal. Como sabem, hoje já é possível que os municípios se associem e desenhem planos diretores intermunicipais, mas sempre numa lógica supletiva, continuando a ser obrigatório o plano diretor municipal. Esta lei de bases traduz uma opção diversa. Os municípios podem substituir o seu plano diretor municipal por um plano diretor intermunicipal, deixando de ser obrigatória a existência de um plano diretor municipal, se existir um plano que vincule vários municípios sob um determinado modelo de planeamento. Julgamos que esta opção potencia uma gestão mais integrada das infraestruturas. Sabemos que no atual quadro de restrição financeira, um quadro com o qual teremos de viver nos próximos anos, é fundamental uma gestão mais eficiente das infraestruturas. A alteração de paradigma não é o da manutenção, não é o do reforço da infraestruturação ou de replicarmos infraestruturas idênticas em municípios vizinhos. A opção de fundo passa por uma gestão mais integrada das infraestruturas, em especial entre municípios que, de facto, têm a mesma natureza socioeconómica e o mesmo ecossistema. A quarta opção que gostava de referir é sobre a flexibilidade do planeamento territorial. O atual planeamento territorial está assente, como sabem, num modelo estático, espacializado e com pouca capacidade de adaptação e que, em regra, se altera de 10 em 10 anos. Todos conhecemos casos de revisão de PDMs que demoram 10 anos e que, no final da revisão, já nos perguntamos se justifica, 10 anos depois, se justifica aquele modelo de ordenamento do território, sendo certo que em 10 anos muita coisa muda. Ora, a opção que agora defendemos é de um planeamento dinâmico e programático e, portanto, menos espacializado e menos estático e que possa responder às necessidades de cada ciclo económico através de planos de pormenor e de planos de urbanização e não da revisão geral e demorada dos PDMs. Portanto, aquela opção de revisão dos PDMs de uma forma sistemática, demorada, será substituída, é pelo menos essa a opção que o Governo defende, por modelos mais dinâmicos, assentes numa revisão dos planos de pormenor e de planos de urbanização. Em quinto lugar, são conferidos novos instrumentos de gestão do território aos municípios, como a transferência de edificabilidade e também a venda e o arrendamento forçados para efeito de reabilitação urbana, salvaguardando, obviamente, os interesses das populações e assegurando que esta venda e o arrendamento forçado estão em linha com o regime de expropriações e, portanto, que não há uma penalização em relação aos cidadãos quando comparado com o regime geral de expropriações. Em sexto lugar, e esta é provavelmente uma das alterações mais relevantes, e eu coloquei aqui em sexto lugar apenas por estar na minha lista em sexto lugar, mas provavelmente deveria ter aparecido logo em primeiro lugar. Esta lei de bases abre as portas, eu digo abre as portas porque terá de ser traduzido depois no REGIT, a um novo modelo económico-financeiro que condiciona a classificação do solo como urbano a uma análise de viabilidade económico-financeira. Isto é, um determinado solo rústico poderá passar a urbano se preencher determinados requisitos de viabilidade económica ou financeira para garantirmos que uma determinada opção de expansão urbana, temos de garantir que essa determinada opção se justifica, seja ao nível da infraestruturação, seja ao nível da gestão das infraestruturas e das pressões orçamentais relacionadas com novos equipamentos
que são necessários em virtude dessa nova opção de infraestruturação. Portanto, no fundo, garantiremos que não teremos infraestruturas municipais para 40 milhões de portugueses, pagas e mantidas por 10 milhões de portugueses. Esta é uma opção relevantíssima, em especial, quando se olha para a falha de mercado da reabilitação urbana, e eu já falarei sobre isso mais adiante. Por outro lado, será limitada a apropriação privada das mais-valias que resultam da alteração de planos ou do Estatuto do Solo. Esta matéria que, obviamente, terá de estar disposta no REGIT, mas está enquadrada nesta Lei de Bases. Esta Lei de Bases habilita esta opção no quadro do novo sistema económico-financeiro. Há várias opções ainda em aberto para concretizar este princípio geral, mas o princípio geral é o de limitar a apropriação privada de mais-valias que resultam apenas de alterações do uso do solo ou do Estatuto do Solo. Um determinado empreendedor não tem qualquer mérito em termos de mais-valia que é gerada, quando essa mais-valia resulta apenas de um ato administrativo de alteração do uso do solo. Logo, não é adequado que esta mais-valia seja capturada, uma mais-valia que resulta de uma opção de política pública ou de um ato administrativo, que seja totalmente capturada por um determinado privado, por um determinado empresário. Como disse, esta é uma das matérias, eu espero que possa ser largamente debatida no painel que hoje versará sobre esta matéria. Temos ainda em opção algumas vias, o Governo não tem ainda uma opção totalmente fechada no âmbito do REGIT que está a ser elaborado. Em sétimo lugar, a Lei de Bases cria condições também no âmbito do REGIT para a valorização da biodiversidade e dos ecossistemas, tentando quebrar a lógica que há pouco referia de viver numa área protegida em REN ou em RAN ou em rede Natura, acabar por traduzir um ónus e um prejuízo e não um benefício que, sendo da humanidade, não acaba por ser partilhado ou a ele acedido por parte das populações que têm este papel tão importante de proteção e de valorização desses recursos. No âmbito do REGIT, estará previsto um mecanismo de estabelecimento de distribuição de encargos e de benefícios destinado a compensar os custos decorrentes com a proteção de interesses gerais, como a salvaguarda do património cultural, a valorização da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas. Em oitavo lugar, e estou quase a concluir, esta Lei de Bases assume de facto uma aposta na reabilitação urbana. Todos sabemos que a discussão sobre a reabilitação urbana, não raras vezes, acaba por ser limitada unicamente à ausência de fundos adequados à reabilitação urbana. Eu tenho dito que, de facto, o financiamento é essencial, mas o financiamento, ou o constrangimento, ou a limitação do financiamento à reabilitação urbana não são a única razão de ser da incapacidade de valorizarmos plenamente o nosso território urbano. Portugal tem hoje apenas 7% do volume de negócios da construção civil alocado à reabilitação urbana, quando a média europeia é de 37%. E acharmos que o constrangimento é apenas financeiro é estarmos a uma distância muito grande da avaliação de fundo sobre os constrangimentos ligados a esta área. Julgo que as opções que estamos a assumir nesta Lei de Bases acabam por criar condições para a superação de algumas destas falhas de mercado. Primeiro, através da erradicação do solo urbanizável, estamos obviamente a conter a expansão urbana e, contendo esta expansão urbana, estamos a criar mais condições para uma maior viabilização da reabilitação urbana. Em segundo lugar, através do regime de venda e de arrendamento forçado em áreas de reabilitação urbana. E, em terceiro lugar, ao tornar
dependente da classificação do solo como urbano, a uma análise, a uma viabilidade económica ou financeira, estamos obviamente a tornar mais difícil a nova construção e a criar mais facilidade para a reabilitação urbana. A expectativa de urbanizar tem retirado capacidade para reabilitar. E, portanto, não é apenas uma restrição financeira que está em causa, é também a circunstância de ser mais fácil urbanizar do que reabilitar, que tem retirado, muitas vezes, a capacidade de orientarmos os recursos existentes, mesmo que não sejam novos, para as opções de reabilitação urbana. Finalmente, a Lei de Bases promove uma simplificação dos procedimentos através da figura de mera comunicação prévia quando se tratem de condições de realização da operação urbanística suficientemente definidas. Isto é, quando existe um plano pormenor ou loteamento ou áreas urbanas consolidadas, passa a ser suficiente a mera comunicação prévia. Esta é uma nova opção de relacionamento do cidadão com o Estado, promovendo uma execução mais célere dos investimentos. Como referi no início, algumas destas opções terão de ser traduzidas agora nos regimes complementares. Algumas das opções que apresentei são, naturalmente, controversas. Sendo controversas, devem fomentar a discussão. Eu tenho, aliás, procurado, de todas as formas, sensibilizar a opinião pública, os especialistas, os bancos, os empresários, para a circunstância desta Lei de Bases, traduzir uma opção de fundo, de reforma estrutural de fundo e, portanto, todos aqueles que são afetados por estas opções deverem participar ativamente nesta reforma. Nós não podemos deixar de olhar para esta reforma do ordenamento do território como sendo absolutamente estratégica e, por outro lado, ninguém deve fazer uma reforma do ordenamento do território olhando apenas para o horizonte de uma legislatura ou para uma fronteira ideológica, programática ou técnica. Tenho, por mais de uma vez, por muitas vezes dito que este debate só será verdadeiramente estratégico se ultrapassarmos fronteiras ideológicas. Não parece que seja adequado promover uma alteração da política pública de ordenamento do território que transcende uma legislatura, que tem por horizonte uma opção de fundo. Se não for participado, discutido e apoiado, espero, por vários partidos no âmbito da Assembleia da República, e nesse sentido congratulo-me com o facto do Partido Socialista ter optado pela abstenção na generalidade e mesmo outros partidos terem votado contra apenas pela circunstância de não conhecer ainda os regimes complementares. Essa avaliação de mérito dá-me esperança quanto à possibilidade de, no final do processo, podermos ter um apoio ainda mais alargado em relação a esta Lei de Bases. Em segundo lugar, este debate terá de ultrapassar fronteiras de natureza técnica. Este não é um debate apenas para os urbanistas, para os juristas, para os engenheiros, para os arquitetos, para os biólogos. Bem sei que tem de ser alimentado, e bem, pelos especialistas, porque esta é uma opção de natureza técnico-científica, mas não me recordo de muitas matérias tão relevantes para a cidadania como o das regras sobre o ordenamento do território. Logo, é importante que estes debates cheguem aos cidadãos, que os cidadãos participem ativamente neste debate, porque é uma alteração de paradigma que aqui está em causa. Da nova construção para a reabilitação, da habitação própria para o arrendamento, das fronteiras municipais para a cooperação intermunicipal, da expansão urbana para a limitação dos perímetros de expansão. E, portanto, parece-me essencial a participação, a capacidade de conciliarmos pontos de vista e, tendo em atenção a experiência da Faculdade de Direito de Lisboa, dos seus investigadores e professores na área do ordenamento do território, encaro com
uma grande esperança o debate que vão realizar hoje. O Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza estará cá no encerramento e gostava naturalmente de ter acesso às conclusões, de forma a podermos integrar essas conclusões na avaliação que estamos a fazer sobre os regimes complementares, e agradecer uma vez mais ao professor Vasco Pereira da Silva não só a organização deste seminário, mas também o papel que teve com vários peritos no acompanhamento desta lei de bases nos últimos 4 anos, atravessando vários governos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe-me agora fazer só 2 ou 3 considerações de ordem genérica. A primeira é um estado de espírito, porque relativamente a esta proposta que está em cima da mesa, eu sinto-me numa posição delicada, uma vez que por trás deste diploma está o trabalho de uma comissão que eu coordenei. Eu não me sinto muito à vontade, nem para dizer mal, nem para dizer bem. E, portanto, há aqui, da minha perspectiva, uma certa esquizofrenia, porque, de alguma maneira, conheço, sei a razão do surgimento daquelas normas, acho que muitas delas não se desenvolveram da melhor maneira, mas não sou capaz de dizer isto não presta, porque há ali alguma coisa que, apesar de tudo, resulta da estrutura inicial, tal como tenho alguma dificuldade de dizer isto é o suprassumo, isto é uma coisa fantástica, porque também não corresponde realmente àquilo que a Comissão inicialmente tinha previsto. E a primeira consideração que eu queria fazer tem a ver com este trabalho que, como o Sr. Ministro acabou de referir, foi um trabalho que passou por 2 governos, que passou por 3 ministros e por 3 secretários de Estado. A comissão era uma comissão científica, uma comissão técnica, que eu coordenava, e uma comissão que procurava ser eclética do ponto de vista do domínio dos saberes em matéria de urbanismo. Havia o professor Carlos Lobo, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que introduziu uma dimensão económica, ele vem das jurídico-económicas e introduzia essa dimensão. Havia também uma lógica plural em termos de universidades, dado que tínhamos entre nós a professora Fernanda Paula Oliveira, uma conhecida urbanista da Universidade de Coimbra. Tínhamos também o contributo do direito privado, o professor Henrique Antunes, da Universidade Católica, que integrou a comissão e que deu o seu contributo também na lógica da conciliação entre o direito público e o direito privado. Tínhamos o professor João Miranda, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que tem trabalhado muito nas questões quer do direito administrativo, quer do direito do urbanismo, quer do direito do ambiente. Tínhamos o professor Cláudio Monteiro, também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também um conhecido especialista nestas matérias do urbanismo e do direito administrativo. Tínhamos o Dr. André Salgado Matos, o único que ainda não é professor, mas esperemos que venha a ser muito em breve, uma vez que todos estamos a contar com a sua tese de doutoramento. O Dr. André Salgado Matos, que também procurava ter uma lógica administrativa, urbanística e ambiental. E, por último, eu procurei, coordenar os trabalhos destas pessoas que foram escolhidas por razões científicas, representavam, da minha perspectiva, aquilo que de melhor a academia podia, no quadro do direito, fornecer para estas questões em matéria de urbanismo. E nós trabalhámos, muitas vezes sozinhos, muitas vezes com alguma incerteza, mas procurámos fazer um texto que apresentámos ao Governo em 2012. Depois disso, houve bastantes transformações no projeto inicial e há muitos aspectos relativamente aos quais houve alterações profundas em relação àquilo que tinha sido apresentado inicialmente pela Comissão. Hoje vamos discutir todas estas questões e, portanto, não é a altura, numa sessão inicial, de introduzir todos esses temas, mas eu queria referir algumas questões gerais que me parece que são importantes e que me parece que poderiam ser melhoradas na lógica das benfeitorias que podem vir a ser introduzidas ainda a este diploma, tendo em conta o facto de ele vir a ser aprovado, ou estar a ser discutido e a ser aprovado pela Assembleia da República. Em primeiro lugar, como já disse o Sr. Ministro, uma lei de bases tem um valor constitutivo,
Para usar uma expressão de Heberle, a propósito de uma lei similar no direito alemão, esta lei é uma espécie de mini-constituição do solo. Cá, ou nela, devem constar os princípios básicos, as regras essenciais que têm a ver com o solo. E esta dimensão principiológica é uma realidade importante a assumir no quadro deste diploma, que é um diploma de enquadramento genérico, que não deve ser um enquadramento parcelar, deve tratar todas as questões relevantes em matéria de solo, ordenamento, território e urbanismo, mas que também não deve, com exaustão, estabelecer as regras acerca dessas matérias. Este diploma precisará, depois de ser concretizado, à semelhança das normas constitucionais, por outros diplomas de natureza complementar. Mas ele tem um caráter de enquadramento, tem um caráter constitucional. E é isso que justifica o facto deste diploma ter uma força jurídica acrescida, ser uma lei ordinária reforçada. Ora, se isto é assim, por um lado, percebe-se mal que hajam questões de natureza geral que tenham sido postas fora deste diploma e que se diga que vão constar de outros diplomas de concretização. Por outro lado, da minha perspectiva, é incompreensível que o legislador cometa um suicídio político. Porque, de alguma maneira, introduzir uma lei de bases, que é a lei de enquadramento, e dizer que esta lei só entrará em vigor quando existirem as leis concretizadoras, é deitar, enfim, fora aquilo que a lei de bases poderia trazer em termos de contributo constitucional para as questões do solo e do ordenamento do território. E, portanto, eu devo dizer que compreendo mal uma cláusula que eu espero que ainda possa ser substituída. De resto, numa conversa que tive com o Sr. Secretário de Estado há 2 semanas, ele manifestou abertura também para a mudança dessa regra, tal como o Sr. Diretor-Geral, mas eu julgo que não faz muito sentido, numa lei destas, estabelecer que ela só entrará em vigor posteriormente, quando houver as leis concretizadoras. Não é essa a filosofia de uma lei de bases. A lei de bases faz o enquadramento genérico da matéria, a lei de bases estabelece os princípios, depois eles são concretizados por leis posteriores. Não faz sentido ter uma lei de bases à espera da concretização da norma. Um segundo aspecto ainda relacionado com este, e que foi uma opção da Comissão em termos de elaboração do primeiro projeto. Esta lei refere-se ao solo. Mas, referindo-se ao solo, o que está em causa, numa realidade jurídica, são, antes de mais, direitos das pessoas. E esta é uma lei que tem um forte cunho e uma forte dimensão humanista, não obstante se tratar de questões relacionadas com o solo. De resto, essa é, se me permitem, uma imagem de marca desta nossa lei de bases. É por isso que nós tínhamos proposto que, no âmbito deste diploma, houvesse logo no início, à semelhança das Constituições, um grande capítulo que tratasse todos os direitos e deveres gerais e que reunisse, nesta lógica emblemática de uma lei humanista, numa lei que existe para fazer realçar a dignidade da pessoa humana, mesmo quando está em causa o solo, não é? Porque o solo é um instrumento que está ao serviço da realização da dignidade da pessoa humana. Nós tínhamos previsto a concentração num capítulo inicial, à semelhança da lógica constitucional, das normas de direitos e deveres gerais. Ora bem, se virmos a versão que agora consta desta proposta, isto está sem estar. Está uma solução que é uma solução, enfim, de alguma maneira menos forte, porque, por um lado, aparecem os princípios juntamente com direitos e deveres gerais, logo no título primeiro, mas depois aparecem nos outros títulos e outros capítulos, designadamente a propósito da política do solo, que se chamam direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, não houve aquele esforço concentracional, não é? Aquele esforço de concentração das questões ligadas à tutela dos indivíduos num único capítulo que abriria aquilo que corresponde à nossa lei do solo. Ainda no âmbito das considerações gerais, também há uma opção que eu confesso que é incompreensível, não é? Que é o de ter desaparecido a função social da propriedade.
numa lei que consagra a função social da propriedade. E, portanto, é uma realidade contraditória e que não tem nenhuma explicação. Porque no quadro da ordem jurídica portuguesa, hoje em dia, quer na perspectiva do direito público, na sequência das opções constitucionais, quer na perspectiva do direito privado, é um dado adquirido que a propriedade tem uma função social. E todos os autores do direito público ao direito privado, mais conservadores ou mais progressistas, todos eles falam nessa dimensão social. Ora bem, era a altura, quando se faz uma lei que tem natureza constitucional nesta matéria, de realçar essa dimensão social. Curiosamente, essa norma desapareceu e, da minha perspectiva, isso é algo que faz falta. Aliás, eu ligaria as duas coisas. Eu estive este fim de semana, enfim, por razões profissionais, num congresso em Montpellier, em que se discutiu a questão da Constituição Europeia. E um dos aspectos novos que foi realçado e que tem a ver com esta discussão que estamos a ter na Europa é o aspecto da necessidade de utilizar os direitos, designadamente a Carta dos Direitos Fundamentais, para introduzir na Constituição Económica Europeia, que é bastante ténue e é bastante imperfeita, a dimensão social. A ideia da economia social de mercado pode ser introduzida mesmo no quadro europeu pela lógica dos direitos. Ora bem, aqui no quadro de uma lei nacional, e não vamos discutir agora se há ou não Constituição Europeia, se é Constituição material, se é Constituição formal, essa é uma discussão que não faz sentido aqui, mas o que faz sentido é ligar a dimensão dos direitos à dimensão social e falar no quadro do nosso sistema jurídico em esquemas diversos de ligação dessas duas realidades. E, portanto, eu, por um lado, tenho dificuldade em entender como desaparece e porque é que desaparece a função social da propriedade. Por outro lado, enfim, tenho pena que ela não seja ligada à dimensão dos direitos e que não haja esta lógica da ligação entre os direitos e dos aspectos sociais. Enfim, haveria muitas outras coisas que eu poderia e que tenho ainda a ocasião de vos dizer, uma vez que vou estar aqui convosco o dia todo, e, portanto, eu faria apenas estas questões de enquadramento um pouco para lançar o debate acerca desta nossa lei de bases. E para terminar, enfim, permitam-me que faça um agradecimento, em primeiro lugar, ao Governo por ter colaborado nesta nossa iniciativa e, em especial, ao Sr. Ministro por se ter dignado abrir os trabalhos dessa nossa conferência. Depois, mais tarde, também terei a ocasião de apresentar os meus agradecimentos ao Secretário de Estado, aos partidos e aos grupos parlamentares que se dignaram também estar presentes e a quem agradeço essa participação. Mas queria agradecer, desde logo, ao professor João Miranda, que foi quem teve a ideia e a iniciativa desta organização e quem concebeu praticamente todo o programa. Enfim, e eu estou-lhe muito agradecido. O facto de estar aqui é como mais velho, como vice-presidente do Instituto, mas a maior parte do trabalho coube, e é preciso que se diga, ao Sr. Professor João Miranda, mas também queria agradecer à Sra. Telma Oliveira por todo o trabalho que teve na preparação deste colóquio, na divulgação, enfim, todo um conjunto de tarefas que ela dedicadamente realizou e que foram importantes para que este trabalho pudesse ter lugar. E com isto terminaria esta nossa sessão inaugural. Até já.